alunos do quinto ano, sou o professor Jefferson. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo na disciplina de História, relembrando que as grandes navegações, que nós já vimos na aula passada, como surgiu, qual era a ideia de conquista que eles tinham as grandes navegações, quais as tecnologias que foi descoberta também nessa época e quem eram as grandes potências na época que faziam as grandes navegações. Vamos só relembrar um pouquinho. As grandes navegações, elas se derivaram da origem de conquistar novos territórios e principalmente ir além para conseguirem especiarias, principalmente no continente asiático, que isso era moeda de troca na época de grande valor. E foi também através das grandes navegações que nós vimos a descoberta do Brasil, que foi em 1500. Tudo isso se derivou através de uma grande navegação. Tivemos também grandes avanços tecnológicos para a época, lembrando, sobre consequência das grandes navegações, que foi a bússola, os mapas e as caravelas, que foram 3 grandes avanços tecnológicos. E quem eram as grandes, digamos, potências de grandes navegações na época? Eram os portugueses e os espanhóis, justamente na questão dos europeus. Tudo certo? Então vamos continuar. Nas grandes navegações, nós vamos ver o cotidiano. Que cotidiano era esse? Vamos imaginar isso no século XV, que é quando deu, digamos, o grande boom, das grandes navegações. Que é justamente aí que deu início a esse comércio, digamos assim, das grandes navegações. Porque eles, além de conquistar novos territórios, eles queriam as especiarias, que era justamente a moeda de troca. Então vamos imaginar aí o cotidiano dentro de um barco. Vamos imaginar isso no século XV. Na página 268, descreve um pouquinho, que eu vou até ler para vocês exemplos que se dá. As navegações eram longas e cansativas, por quê? Longas porque elas dependiam do vento. Se o vento tivesse bastante vento, ela iria mais rápido. Se não tivesse tanto vento assim, elas regrediam. Correto? Então, isso tudo ia depender do vento, se ia ser mais longo ou mais curto. Até mesmo o destino que eles queriam chegar ia depender do vento. Se o vento levasse para um outro lado, iriam conhecer um outro território. Justamente aí se dá o título Grandes Navegações, porque o vento é que ia levando eles. Entendeu? E além disso, a comida era muito precária. A água, que é, digamos, o líquido mais precioso para o ser humano, ele era controlado. Por quê? Se acabasse aquela água, eles iam depender da água da chuva, porque a água do mar não se dá para consumir. E então, como dependia do vento, se o vento desse para um outro lado que fosse demorar mais ainda, a água iria acabar. Então, por isso que eles controlavam. E a comida básica que se tinha, que dá no exemplo no livro didático, é bolacha salgada, carne seca, alho, vinho e peixe. Então, esse era o cotidiano que eles tinham no cotidiano para se alimentar. Essa era a alimentação básica para todos, nessa estimativa de grande navegação. Logo em seguida, nós temos as rotas. Quem pensava essas rotas? Por que essas rotas? No livro didático, nós temos exemplo de 3 grandes, digamos, navegadores, que foi Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Lembrando que Cristóvão Colombo era da Espanha, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral de Portugal. Então nós já vemos aí a questão do continente europeu, justamente Portugal e Espanha, que eram os grandes detentores das grandes navegações na época. Então, essas rotas de navegação, eles pensavam de 2 maneiras diferentes, que era em direção ao oeste sempre, sendo que os espanhóis pensavam que, navegando sempre nessa direção oeste, eles iriam dar a volta no planeta e chegariam às Índias. Já os portugueses, no entanto, chegaram antes às Índias. Por quê? Porque eles contornaram o continente africano. Os europeus pensavam, aliás, todos eram europeus, mas os espanhóis pensavam de uma maneira e os portugueses pensaram de outra, sendo que os portugueses conseguiram chegar primeiro ao seu objetivo principal, que era as Índias, onde tinha
em grande quantidade as especiarias que eles queriam para ter como moeda de troca. E no livro, no exemplo, na página 66, demonstra muito bem como eram essas grandes navegações. O Cristóvão Colombo, que é o que está de lilás, que isso foi em 1492. Vasco da Gama, que é o que está de verde, a setinha, que foi em 1498. E Pedro Álvares Cabral, que foi em 1500, justamente nesse ano que ele descobriu o Brasil. Então, tudo isso aqui também faz parte do conteúdo das grandes navegações. Nós vimos hoje o cotidiano, que era muito precário para quem ia viajar nessas grandes navegações, que eram realmente de grandes proporções, até mesmo a quantidade de dias, porque eram muito longos. E as rotas, né? Por que se pensavam? Tinha um objetivo principal, que era chegar às Índias. Para quê? Para que eles pudessem ter acesso às especiarias. Só que em 1494, essas grandes potências europeias de grandes navegações, que eram Portugal e Espanha, eles pensaram em um tratado. Que tratado foi esse? Foi o Tratado de Tordesilhas. Isso em 1494. Na página 269 tem um exemplo e tem o conceito do que seria isso. Vou ler mais ou menos o que está no livro didático. No século XV, Portugal e Espanha eram as maiores potências marítimas europeias. Para evitar disputas de território, em 1494, os monarcas, lembrando que era monarca, o rei, desses dois reinos, assinaram o Tratado de Tordesilhas. O que seria esse Tratado de Tordesilhas? Ele estabelecia uma linha imaginária a 370 léguas, isso equivale a 1.770 quilômetros, a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras que estavam a oeste da linha pertenciam à Espanha, e as terras a leste pertenciam a Portugal. Então, para evitar a briga, né, por território, eles resolveram fazer esse Tratado de Tordesilhas, que para ambos foi de boa vontade e todos tinham as suas vantagens também. Então esse foi o Tratado de Tordesilhas, que aconteceu em 1494, que era para justamente equiparar os territórios, para que ficasse igualado e não tivesse essa disputa por território. E isso tudo está no livro didático, lembrando, na página 268 e 269. Na página 68 tem um exercício para ser respondido. E no momento é isso que eu já vou passar para vocês. Fiquem bem e lavem as mãos. Obrigado.